Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao MWF1. Voltei! Esse é o meu novo canal no YouTube para falar tudo sobre Fórmula 1, para falar também sobre outras categorias do automobilismo. Então eu queria convidar mais uma vez a todos vocês a partir dessa semana acompanharem esse meu novo projeto aqui no YouTube com vocês. Então, para quem já está assistindo, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos. É a estreia, um pouco nervoso, um pouco enferrujado, mas eu sei que já foram 6 corridas esse ano, mas vamos começar a partir dessa semana o MWF1. E o MWF1 não poderia estar acontecendo num outro local, onde eu estou, mais uma vez de novo, aqui na KVM Audiovisual. A KVM, onde há 3 anos atrás, eu e a minha amiga Kalinka começamos aqui o Traduzindo F1, mais uma vez a KVM abrindo as portas para esse meu novo projeto. Então eu queria agradecer demais a todo mundo aqui da KVM, que inclusive há mais ou menos um mês atrás, quando eu vim com a ideia de fazer mais um canal no YouTube, vim aqui conversar com meus amigos da KVM e o que faltava para eu decidir fazer esse projeto foi o que a KVM fez. A maneira que o Wesley, o Lucas, o Valtinho, o Neco, a Amanda me receberam aqui, me incentivaram para começar mais uma vez o canal no YouTube. Isso realmente foi um fator decisivo para eu estar aqui hoje. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Realmente, se não fosse o apoio de vocês lá atrás, o projeto do Traduzindo F1 talvez tivesse ficado só no papel ou na cabeça, e a mesma coisa em relação ao MWF1. Então, muito obrigado mais uma vez. É um grande prazer, uma alegria para mim estar aqui nesse estúdio maravilhoso, que, como vocês podem ver, olha só a chiqueza do nosso estúdio. Um cenário muito bonito que foi feito pelo Jefferson. Então, Jefferson, agradeço aí a dedicação para esse cenário muito legal que vocês pra gente. E mais uma vez, KVM, muito obrigado pela parceria, pelo apoio e pela motivação. Para mim é uma grande honra estar aqui de volta com vocês. E sem mais delongas, hoje, como é o primeiro programa do ano, como vocês sabem, todos que acompanham a Fórmula 1 sabem que já foram 6 etapas, né? Esse final de semana no Grande Prêmio de Miami foi a 6ª etapa da temporada. Então o programa de hoje, o primeiro da história do MWF1, vai ser um programa um pouco diferente. Eu vou fazer primeiro uma avaliação dos pilotos, a minha opinião em relação aos pilotos ao longo dessas 6 etapas da temporada de 2025. Eu acho que 6 corridas já é um período que a gente pode avaliar o desempenho dos pilotos. Eu acho que 1, 2, 3 amostragens é muito difícil a gente tirar uma leitura, mas com 6 etapas, 1/4 já da temporada indo para a conta, eu acho que a gente tem como fazer uma análise da temporada de cada um dos 20 pilotos que fazem parte do grid da Fórmula 1. Então, vou começar essa avaliação de trás para frente, mais ou menos em relação à ordem do campeonato. A ordem do campeonato não está 100% correta, mas vamos começar aqui com o nosso querido Gabriel Bortoleto. Olha o Gabriel ali, o topete dele está em dia. Gabriel começou esse ano na Fórmula 1, como vocês sabem, está em uma das menores equipes da categoria, que é a Sauber. A Sauber, que ano passado foi a última colocada no Campeonato de Construtores, porém, ano que vem vai se tornar a equipe Audi. Então, realmente, tende a evoluir ao longo do tempo, principalmente a partir do ano que vem. E vamos aqui fazer uma análise rápida em relação à temporada do Bortoleto até o momento. Na minha visão, todos os pilotos estreantes, o que eles têm que fazer no seu primeiro ano, independente do nível do carro, do nível da equipe, é se comparar ao seu companheiro de equipe. Principalmente, né, o que é o normal na história da Fórmula 1, não é uma regra, mas é o normal, quando você tem um piloto estreante e um piloto experiente, que é o caso da equipe Sauber. Tem o Gabriel, que começou esse ano, e tem um dos mais experientes da categoria, que na minha opinião é um excelente piloto, que é o Nico Hülkenberg. Então, realmente, é isso que dá para ver, é isso que dá para mensurar o que um estreante está fazendo no seu ano de estreia. E na minha visão, o Gabriel Bortoleto vem fazendo o que ele tem que fazer no seu ano de estreia, que é andar próximo, um pouco à frente, um pouco atrás, na média, em relação a um piloto que sabidamente é um piloto muito competente, que é o caso, mais uma vez, do Nico Hülkenberg. O Gabriel vem fazendo isso ao longo dessas 6 corridas? Sim. Se você for pegar a média
O Nico Hülkenberg talvez tenha tido um desempenho um pouco acima do Gabriel, mas o Gabriel em alguns momentos andou na frente do Hülkenberg, como aconteceu, por exemplo, nesse final de semana em Miami, onde na corrida do domingo ele classificou à frente do Hülkenberg e na do sábado estava muito próximo do Hülkenberg até ele cometer um erro na última curva, erro esse que aconteceu com vários pilotos, inclusive pilotos experientes. Então realmente eu acho que o Gabriel vem mostrando um bom trabalho no seu ano de estreia. O que eu acho que o Gabriel tem que melhorar um pouco? Na minha visão, a única coisa que o Gabriel tem que tomar um pouco de cuidado e melhorar um pouco é lidar com a frustração de uma maneira um pouco melhor. Há 2 corridas atrás, o Grande Prêmio do Bahrein, o Gabriel desceu do carro e a Sauber, naquele final de semana em particular, teve um desempenho bem ruim, bem abaixo do que ele gostaria. E o Gabriel desceu do carro muito frustrado, fez algumas críticas em relação à Sauber, ao carro da Sauber naquela etapa, de uma maneira um pouco mais forte do que eu acho que deveria acontecer naquele momento. E o Gabriel, que é normal, né, um piloto que veio de vencer a Fórmula 3 no ano de estreia, venceu a Fórmula 2 no ano de estreia, que foi ano passado. Quando você pega e sai lá do pelotão da frente e começa a andar no pelotão de trás, vem a frustração, mesmo sendo na Fórmula 1. Mas eu acho que o Gabriel tem que saber lidar um pouquinho melhor com essa frustração. Só isso. O resto, na minha opinião, ele vem fazendo um excelente trabalho. Esse foi o nosso querido Gabriel Bortoleto. Bora pro próximo? Olha quem está aqui. Jack Durham. Esse aqui eu já falei algumas vezes nas transmissões da Fórmula 1 na Band. Para quem não acompanhou, eu por um acaso peguei esse menino no colo quando era bebê. Jack Durham, filho da lenda, pentacampeão mundial de MotoGP Mick Durham. Jack Durham, esse está numa situação um pouco mais complicada. Obviamente também é um dos estreantes da temporada. E, infelizmente, para o Jack Durham, desde antes da temporada começar, ele já vem sendo aí ameaçado. Esses são os rumores que ele tem aí uma data de validade na equipe Alpine bem curta e provavelmente vai ser substituído pelo Franco Colapinto. Esses são os rumores e isso começou, como eu falei agora há pouco para vocês, esses rumores começaram antes mesmo da temporada começar. Isso vai acontecer, isso não vai acontecer? Esses rumores, pessoal, tá pegando cada vez mais força. Então, tem chances de, inclusive, já na próxima corrida no Grande Prêmio de Imola, o Franco Colapinto substituir o Jack Durham. Por quê? Franco, ano passado, quando andou na Williams, nas oportunidades que teve, andou muito bem. Obviamente, teve vários acidentes, mas andou muito bem. E, além disso, ele também tem muitos patrocinadores da Argentina. Então, realmente, a combinação dele ter feito um bom trabalho no passado, ter um apoio financeiro que é importante para qualquer equipe. E além disso, o Jack Durham, que acho que vem fazendo um bom trabalho, mas cometeu alguns erros, bateu e, na média, não vem andando tanto quanto talvez a equipe Alpine esperava em relação a ele. Então, realmente, a gente não sabe o que vai acontecer, mas infelizmente, para o filho do Mick Durham, meu amigo, talvez esse Grande Prêmio de Miami tenha sido o último da carreira do Jack Durham até o momento. Espero que não, mas tem grandes chances de acontecer. Vamos para o próximo aqui? Leon Lawson. Olha o penteado do Leon Lawson, olha esse topete. Leon Lawson, esse para mim, de todos os estreantes, é o que está na situação mais difícil do que todos. Acabei de falar que a situação do Jack Durham não é boa, porém o Jack Durham, na minha visão, tem alguns diferenciais em relação ao Leon Lawson. Primeiro, ele fez apenas 6 corridas esse ano e a última do ano passado. Leon Lawson, que não é tão estreante assim, para quem não acompanha, o Leon Lawson que estreou como piloto titular para esse ano na equipe Red Bull, ele já tinha 11 corridas juntando a temporada de 2023 e 2024. Então, um piloto que já tem 11 corridas não é considerado estreante. Ele já tinha uma bagagem diferente do Kimi Antonelli, do Bortoleto, do Jack Durham. Então, realmente, é uma situação diferente. E esse ano, que ele começou na equipe Red Bull, infelizmente para o Lawson, teve um desempenho muito, muito aquém do que todo mundo esperava, inclusive ele mesmo. Bateu, andou várias vezes lá atrás, classificou várias vezes na última ou na penúltima posição. Várias não, né? Porque ele fez 2 corridas na Red Bull, mas as 2 que ele andou não foi muito bem. E para piorar a situação dele, quando ele voltou para a equipe para a equipe Racing Bulls, ele andou melhor, mas mesmo assim, na maioria das vezes, o seu companheiro de equipe, e esse sim estreante, Hadjar,
vem andando na média melhor do que o Leon Lawson. Então é uma situação muito difícil para um piloto estreante que, no caso dele, mais uma vez, não é tão estreante assim, não vem tendo bom ano, e talvez se a Red Bull já tivesse um outro piloto pronto para substituí-lo na Fórmula 1, talvez ele nem estaria mais na Fórmula 1 nesse momento. Mas ali no armário de pilotos da Red Bull não tem ainda um piloto pronto para substituir nenhum piloto dentro do grupo Red Bull. Então talvez esse seja o motivo que o Lawson está tendo ainda uma oportunidade de mostrar um serviço melhor. Se não acontecer, eu acho que o futuro dele na Fórmula 1 vai ser bem curto. Não torço para que isso aconteça, torço para que ele consiga se achar. Eu acho que a maneira que começou a temporada dele está ainda atrapalhando o momento dele, mesmo fora da equipe Red Bull oficial, mas de qualquer maneira está tendo um ano complicado e se continuar nessa toada, eu acho que ele não vai ter um futuro muito longo na Fórmula 1. O nosso querido Leon Lawson, que mais uma vez o topete dele tá invocado, pelo menos o topete está em dia. Vamos aqui agora para o veterano, olha quem está aqui, Fernandinho Alonso. Esse cara, falar para vocês, eu respeito muito o Fernando Alonso. Por vários motivos, para mim, o Alonso é um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1, mas uma coisa que eu admiro demais no Alonso é a resiliência, porque é um piloto bicampeão mundial de Fórmula 1, que a última vitória dele foi há mais de uma década atrás, ainda lá na Ferrari, em 2013, se eu não me engano, foi a última vitória do Alonso, e de lá para cá, ele andou na maior parte desse período com carros pouco competitivos, esteve um momento fora da Fórmula 1, ficou uns 2 anos fora da Fórmula 1, voltou para a equipe Alpine que é Renault, a equipe onde ele conquistou os seus títulos de 2005 e 2006. Dali foi para a Aston Martin em 2023, teve um ano espetacular, conquistando vários pódios naquela temporada. Já no passado, a Aston Martin mais uma vez não fez um carro competitivo e esse ano está muito parecido com o ano passado. Então, realmente, um piloto que já teve tanto sucesso, bicampeão, ter essa resiliência de ainda estar tentando, já no auge dos seus 44 anos de idade, realmente é admirável. Para mim, um excelente piloto, porém, eu acho que todo esse período de ter carros não competitivos, eu acho que deu uma desmotivada no Alonso. E é totalmente compreensível. Então, realmente, eu acho que esse ano, já no passado e principalmente esse ano, a gente vê que ele já não está com aquela vontade toda, mesmo nos momentos que o carro não está bom, a gente não vê aquela gana por parte do Alonso, aquela insatisfação, para ele meio que tanto faz como tanto fez, essa impressão que dá. E talvez a esperança do Alonso esteja depositada a partir da temporada do ano que vem, porque, como vocês devem saber, Adrian Newey, que é o engenheiro, o projetista de maior sucesso na história da Fórmula 1, o maior vencedor de todos, está na Aston Martin e está focado no carro a partir do ano que vem. Então, quem sabe, caso o Alonso continue, ele tem contrato para o ano que vem, eu acredito que ele vai continuar na Aston Martin ano que vem, embora existam rumores que o Max Verstappen pode estar de mudança para a Aston Martin, mas de qualquer maneira, admiro muito o Alonso, um excelente piloto, um dos melhores da história, mas esse ano eu acho que com toda a dificuldade da Aston Martin, ele está um pouquinho desmotivado, e nessa profissão você não pode ficar desmotivado, porque você tem que estar dando o seu % sempre, porque se você não tiver, o resto do povo tá. Então é importante o Alonso voltar a se motivar. Fernandinho Alonso. Vamos para o próximo aqui, fui para o lado errado. Yuki Tsunoda. O Yuki, né, é um piloto que está na Fórmula 1 desde 2021. E esse ano, Yuki, aconteceu uma situação que, em 2 corridas, ele se viu substituindo Leon Lawson na Red Bull. Ele começou essa temporada na Racing Bulls e depois de 2 etapas trocou de posição com o Lawson. E no primeiro momento que isso aconteceu no Grande Prêmio do Japão, essa inversão entre Tsunoda e Lawson, começou muito bem. A gente viu Yuki, por exemplo, lá no Japão, primeiro, entrar numa grande equipe pela primeira vez. Isso acontecer ao longo de uma temporada. Isso acontecer no seu grande prêmio local. E no primeiro treino livre, lá no Japão, quando tudo isso aconteceu, vários fatores aí para deixar um piloto bem tenso. O Yuki foi lá, andou muito bem, andou próximo do Verstappen, muito mais próximo do que praticamente todos os companheiros de equipe do Verstappen, desde Daniel Ricciardo, conseguiram. Só que dali para frente as coisas não se encaixaram muito para o Yuki. Ele teve algumas faltas de sorte, cometeu alguns pequenos erros, ao mesmo tempo mostrou também um potencial, mas a gente vê que até agora
também não conseguiu se aproximar tanto do Max Verstappen. Por que que isso acontece dentro da equipe Red Bull? É o carro. O que que acontece que ninguém consegue ter um desempenho próximo do Max Verstappen? Pessoal, muitas pessoas falam que é o carro. Mas eu vou pegar uma declaração de um dos pilotos que já passou por isso, que é o nosso querido Albon. O Albon, que também foi companheiro do Verstappen, ele disse a seguinte coisa: o carro é o carro. O que é muito difícil dentro da Red Bull é a pressão. E a gente sabe que na Red Bull, quando você tem Christian Horner e principalmente Dr. Marco fungando no cangote desses meninos, realmente isso faz com que o ambiente de trabalho para pessoas jovens, ainda inexperientes, isso gera uma pressão negativa e, na minha opinião, é por isso que vários pilotos que passaram pela Red Bull tiveram um desempenho muito pior na Red Bull do que fora da Red Bull. Vou citar aqui alguns exemplos para vocês. Acabei de falar, Albon andou melhor fora da Red Bull, tanto antes quanto agora na Williams, do que quando estava na Red Bull. Gasly, a mesma coisa. Tsunoda esse ano com a Racing Bulls, proporcionalmente andou muito melhor do que andou na Red Bull. O próprio Lawson não está fazendo uma boa temporada, mas está melhor fora do que dentro da equipe Red Bull. Então acho que isso aí para mim tem muito mais a ver com pressão do que com qualquer característica relacionada ao carro. Mas de qualquer maneira, Tsunoda vem fazer uma temporada ok, ainda tem muito chão pela frente e eu acho que ele está fazendo uma temporada que não precisa mais ter o apoio da Honda para se manter na Fórmula 1. O Tsunoda hoje, a gente sabe que desde que ele entrou na Fórmula 1 teve e tem o apoio da Honda, mas eu acho que ele vem demonstrando um trabalho bom o suficiente para se manter na Fórmula 1, mesmo sem ter o apoio da Honda, e torço muito para o Tsunoda, que eu acho que é um bom piloto, acho que é um bom menino, apesar dos rádios meio mal criados que ele tende a mandar ao longo das transmissões, embora vem melhorando bastante nos últimos tempos, e esse é o nosso queridíssimo Yuki Tsunoda. Vamos para o próximo aqui, Carlos Sainz. Carlos Sainz, esse é um piloto que eu acho que já há muito tempo vem fazendo um excelente trabalho. O Carlos Sainz, para mim, eu acho que uma das coisas que ele é bem diferenciado é o seguinte: por onde ele passa, ele deixa as portas abertas. Eu lembro que quando o Carlos Sainz saiu da McLaren para ir para a Ferrari, quando foi anunciado a mudança da McLaren para a Ferrari, que foi no início de uma temporada, todo mundo, inclusive o Zac Brown, que era na ocasião chefe do Carlos Sainz, apoiou muito, ficou muito feliz pelo Carlos Sainz. Ele saiu, foi para a Ferrari, ficou lá durante 4 ou 5 temporadas, fez um excelente trabalho na minha visão, parece ser uma pessoa muito fácil de lidar, um membro de equipe que não traz um ambiente negativo para a equipe nos momentos difíceis. E por que eu digo nos momentos difíceis? Quando as coisas estão boas, quando está todo mundo com resultado bom, aí é fácil ter um ambiente de trabalho bom. Agora, quando as coisas estão difíceis, aí sim que as pessoas têm que dar as mãos para tentar sair de uma situação difícil. E muitas pessoas, e muitos pilotos principalmente, muitas vezes não têm essa postura. O que muitos pilotos fazem é têm atitudes que tornam esse momento difícil ainda mais difícil. E não é o caso do Carlos Sainz. E eu acho que não é à toa que ano passado ele teve uma despedida da Ferrari maravilhosa. Fizeram uma festa para ele, levaram o pai dele para andar de Fórmula 1 lá em Maranello, os dois pilotando cada um carro, com o Leclerc, com toda a equipe Ferrari lá. Então realmente eu acho que é um piloto muito profissional, uma pessoa que nos momentos difíceis tem a postura correta e eu acho que é uma questão de tempo ele ter bons resultados com a Williams, como ele teve na Ferrari, como ele teve na McLaren. E esse ano já começou, a partir do Grande Prêmio de Miami, foi a primeira etapa que ele começou a andar de uma maneira mais competitiva, mas eu acho que vem fazendo uma boa temporada, ainda não conseguiu se adaptar tão bem com o carro da Williams e ter bons resultados, mas eu acho que ao longo do ano tende a evoluir muito, porque, mais uma vez, a postura e a atitude dele é correta. Ou seja, nos momentos difíceis, não começa a apontar o dedo para ninguém, não começa a falar o que não tem que falar, e aí é muito mais fácil você sair de uma situação difícil quando você tem uma postura positiva, como o do nosso querido espanholito Carlos Sainz. Vamos para o próximo? Quem que está aqui na próxima? Hadjar, mais um estreante. Esse, pessoal, para mim, vem sendo uma surpresa muito, muito positiva, o nosso querido Hadjar. Por quê? Todos nós, né, ano passado, para quem acompanhou a Fórmula 2, ele foi o principal rival do Gabriel Bortoleto, então, obviamente,
a gente estava ali, a gente tende a torcer um pouquinho contra aos pilotos brasileiros. E ano passado também ele tinha uma postura, muitas vezes, muito agressiva, tanto na pista como na comunicação dele. Então parecia ser um menino assim muito explosivo. Então muitas pessoas imaginavam, assim como eu imaginei, que ele pudesse ter esse mesmo tipo de postura na Fórmula 1. E isso não vem acontecendo. O Hadjar vem se demonstrando um piloto, primeiro de tudo, muito rápido, com uma cabeça muito forte. Se a gente for pensar que a primeira corrida do Hadjar, o Grande Prêmio da Austrália esse ano, ele bateu na volta de apresentação, chorou. O Dr. Marco foi lá, como ele faz isso muito bem, pisou na cabeça do Hadjar, dizendo que o choro dele foi patético. O menino de mais ou menos 20 anos, 21 anos, estreando na Fórmula 1, que bate na volta de apresentação da primeira corrida. E um dos membros da sua equipe, nosso queridíssimo Dr. Marco, vai lá e fala o que fala. E logo na semana seguinte, ele consegue dar a volta por cima, ter bons resultados e dali para frente só vem demonstrando ser um excelente piloto. Então, realmente, para um estreante que começou na adversidade na Fórmula 1 e de lá para cá conseguiu se levantar, se recompor e vem fazendo excelente trabalho, então para mim realmente estou muito bem impressionado com o Hadjar. Eu diria que dentro do grupo Red Bull de pilotos na Fórmula 1, Max Verstappen, obviamente, é o melhor, mas eu colocaria o Hadjar como o segundo melhor esse ano. Eu acho que o desempenho dele esse ano vem sendo proporcionalmente melhor do que o de Tsunoda, obviamente muito melhor do que o Leo Lawson, e eu digo proporcionalmente porque quando a gente compara uma comparação direta Hadjar e Tsunoda, é muito difícil a gente comparar um piloto que estreou esse ano com um piloto que já tem 4 anos de Fórmula 1, que já tem quase 100 corridas de Fórmula 1, que é o caso do Tsunoda. Então, realmente, por ser estreante, eu acho que o Hadjar vem se demonstrando melhor, o segundo melhor piloto dentro dos 4 pilotos, do grupo Red Bull. E, para mim, tem sido uma excelente surpresa. Não esperava ele ter um desempenho tão bom, então acho que está sendo uma temporada maravilhosa do nosso querido francês Hadjar. Bora pro próximo? Quem que é o próximo da lista? Esse aí, Oliver Bearman. Pessoal, esse é um outro piloto que, na minha opinião, primeiro de tudo, quando você tem um piloto que fez o que o Hamilton fez na Fórmula 1 nos últimos 15 anos, realmente faz com que o automobilismo do seu país, o automobilismo local, produza pilotos muito bons. E é o que a gente viu, né? Hoje não é coincidência que a gente tem tantos pilotos ingleses na Fórmula 1. Isso, para mim, é efeito do que o Hamilton fez na Fórmula 1 nas últimas décadas. A mesma coisa aconteceu com o Brasil. Depois de Emerson, depois de Piquet, depois de Senna, outros tantos pilotos brasileiros foram parar na Fórmula 1 porque a referência que a gente tinha no nosso país aqui naquela época era altíssima. E eu digo isso porque o Bearman é mais um dos pilotos ingleses, assim como é o caso do Albon, assim como o caso do Russell, que para mim ele vem aí se destacando também por ter uma referência no seu país, como o próprio Lewis Hamilton. E o Bearman, para mim, assim, ele me impressiona muito porque, logo de cara, se a gente for pegar a primeira corrida do Bearman na Fórmula 1, que foi ano passado, no Grande Prêmio de Jeddah, aonde o Carlos Sainz teve um apendicite e ele caiu de paraquedas dentro do carro da Ferrari, na terceira sessão de treinos livres, aquele final de semana, na pista mais perigosa do calendário da Fórmula 1, que é a pista da Arábia Saudita, e foi lá e chegou na 7ª colocação, no seu primeiro grande prêmio. E dali, o que aconteceu depois disso, que me impressionou ainda mais? Quando um piloto estreante senta num carro de Fórmula 1, ou numa categoria que ele nunca correu, no caso do Bearman, na Fórmula 1, e tem um excelente resultado, quando ele vai ter a oportunidade de sentar no carro de novo, a pressão nesse piloto aumenta muito. Por quê? Cria uma expectativa. Você chegou lá, andou bem, você tem quase que uma obrigação de você andar bem de novo na segunda tentativa que você tem, na segunda oportunidade. Na primeira, nem tanto. Principalmente no caso do Bearman, que caiu lá de paraquedas, como falei agora há pouco, no Grande Prêmio de Jeddah no ano passado. Agora, como ele andou bem lá, ele tem quase uma obrigação de, na segunda oportunidade, andar bem também. E o que ele fez na segunda oportunidade? Andou bem de novo. Já no outro carro, no carro da Haas. Pontuou no carro da Haas, quando caiu de novo de paraquedas no Grande Prêmio do Azerbaijão, se não me engano, no ano passado, ou Singapura. Era de novo uma corrida de rua, mais uma pista que não perdoa erros, que a chance de bater é sempre maior. Então, realmente, andou muito bem.
E a terceira oportunidade que ele teve ano passado foi aqui em São Paulo, no Grande Prêmio de São Paulo, um final de semana sprint, onde todos os pilotos tiveram apenas uma sessão de treinos livres. Ele foi lá e naquela única sessão, numa pista que ele não conhecia, foi o segundo mais rápido com a Haas. Então realmente para mim, dentre os estreantes, é o que eu estava com uma expectativa maior do que todas. E eu acho que ele vem correspondendo a essas expectativas. Esse ano andou bem, andou mais ou menos, errou, bateu, fez um pouco de tudo que é esperado para um piloto estreante, mas eu acho que é um piloto que tem um potencial muito grande, já demonstrou ano passado isso, e esse ano acho que vem fazendo uma boa temporada. Poderia ser um pouco melhor? Lógico, sempre pode ser melhor, e eu acredito que no caso dele vai ser melhor ao longo dessa temporada. Então realmente, para mim, o nosso querido Oliver Bearman vem fazendo um excelente trabalho. Vamos para o próximo? Quem que é o próximo da lista? Nico Hülkenberg, esse também tem um topete bonito. Hülkenberg, companheiro de Gabriel Bortoleto. O Hülkenberg, para mim, pessoal, é um exemplo que muitas vezes currículo não descreve ou não traduz o que um piloto é de fato. O Hülkenberg tem uma particularidade que todos vocês que acompanham a Fórmula 1 sabem disso, que é o piloto com a maior quantidade de corridas na Fórmula 1 sem ter um pódio. E muitas pessoas olham essa particularidade do currículo do Hülkenberg como assim, um piloto que é ruim. E na minha opinião, mais uma vez, currículo não necessariamente nesse esporte, no automobilismo, quer dizer que um piloto é bom ou ruim. Para mim, o Hülkenberg é um piloto muito bom e eu vejo que as equipes de Fórmula 1 e o mundo da Fórmula 1 entendem da mesma maneira. Até porque o Hülkenberg não é um piloto pagante, nunca foi um piloto pagante, ele sempre esteve lá por mérito. E está lá, se eu não me engano, desde 2010 ou 2011 na Fórmula 1. Teve ali um período que ele ficou fora de 2019 a 2022 ou 2023 que ele ficou fora da Fórmula 1. E quando voltou de novo como contratado e já está contratado pela equipe Sauber, que ano que vem vai virar a equipe Audi. Então, para mim, um excelente piloto, uma excelente referência para o Gabriel Bortoleto, como eu falei no começo do programa de hoje. E é um piloto também que se demonstra ser muito profissional. É um piloto também que nos momentos difíceis, e ele já teve vários momentos difíceis, como por exemplo ter carros não competitivos, como está acontecendo de novo com ele esse ano, e mesmo assim sempre tem uma postura correta, uma postura profissional, uma postura construtiva. Então realmente eu admiro muito esse piloto, acho que para o Gabriel ter um piloto tão rápido quanto o Nico e um cara que parece ser um cara fácil de conversar, fácil de perguntar qualquer coisa, então realmente acho que para o Gabriel ter um piloto como o Nico Hülkenberg como companheiro de equipe é muito positivo e, para mim, ele vem fazendo um trabalho bom. Poderia estar no mesmo nível de Hamilton, de Verstappen? Eu acho que não, mas eu acho que é um piloto muito bom e vem fazendo o melhor que pode com o carro que tem nosso queridíssimo Nico Hülkenberg. Próximo da nossa lista, nosso querido Pierre Gasly. Gasly também, para mim, é um piloto, um daqueles exemplos que eu citei. Um excelente piloto e também um daqueles pilotos que andou melhor antes e depois de estar na equipe oficial da Red Bull. O Gasly, como vocês sabem, é um piloto da Alpine já há muito tempo. Eu acho ele um piloto muito bom. E o Gasly, eu acho que tem um lado humano muito legal também. Eu lembro que o Gasly foi um piloto que apoiou muito o Tsunoda quando eles eram companheiros de equipe. Para quem acompanhou aquele seriado Drive to Survive, a gente tem um episódio lá que o Tsunoda chora quando sabe que o Gasly vai sair da equipe, na época era AlphaTauri, para ir para a equipe da Renault, da Alpine. Então realmente tem um lado humano muito legal. E esse ano, mais uma vez, vem fazendo excelente trabalho. Ano passado teve um ano um pouco conturbado, né? Porque ele foi companheiro de equipe de um piloto que é o Ocon, que eles já eram ali inimigos declarados desde criança. Então realmente você tá num ambiente desse não é muito simples, é bastante complicado para todas as partes, para o Gasly, para o Ocon, para a Alpine. Ano passado, vocês lembram, eles bateram, né? Na verdade o Ocon bateu no Gasly no Grande Prêmio de Mônaco, e ali para mim o Ocon assinou a carta de demissão dele dentro da equipe Alpine, mas de qualquer maneira o Gasly vem fazendo um bom trabalho, na minha opinião. É um piloto muito competente, também, mais uma vez, como eu falei em relação ao Nico Hülkenberg, eu não acho que ele está no mesmo nível que Verstappen, que Leclerc, que Hamilton, mas é um piloto que ainda está em evolução e, na minha visão, vem fazendo excelente trabalho esse ano, nosso querido Pierre Gasly. Agora vamos para o próximo aqui, ó, Lance Stroll.
Strollzinho. Stroll esse ano de 2025, pessoal, vem tendo uma boa temporada. Já começou no Grande Prêmio da Austrália numa situação que o Stroll sempre se destaca um pouco, que é com pista molhada, corridas confusas. E o Stroll, naquele final de semana, já marcou um monte de pontos, né? Ele tem, se não me engano, nessa temporada 14 ou 15 pontos contra nenhum ponto do Fernando Alonso até o momento. Mas também é um piloto que, na minha opinião, como eu já falei aqui na época do Traduzindo, como também falo nas transmissões da Band, é um piloto bom, mas eu acho que é um piloto longe de ser um piloto excelente. Não só na parte de velocidade, na parte de habilidade, mas o Stroll, como vocês sabem, né, está na equipe Aston Martin, está na Fórmula 1 até hoje porque o seu pai é proprietário de uma equipe. Se não fosse isso, acho pouquíssimo provável que o Stroll estivesse na Fórmula 1. E isso eu acho que é uma coisa que todo mundo sabe, inclusive o próprio Stroll, e eu acho que isso incomoda muito o Stroll. O Stroll, para quem acompanha um pouco mais a Fórmula 1, nas entrevistas, por exemplo, ele é uma pessoa que fala muito pouco, sempre muito conciso nas palavras, sempre demonstrando assim do tipo, não estou muito feliz de falar aqui, é muito criticado, então realmente eu acho que o ambiente da Fórmula 1 para o Stroll não está sendo nada saudável. As críticas que ele recebe, até muitas vezes, que na minha opinião é errado, de uma maneira muito pejorativa, do tipo, você só corre aqui porque o seu pai é o dono, que é um fato. Mas assim, eu acho que muitas pessoas exageram um pouco na maneira que falam em relação ao Lance Stroll. Mas de qualquer maneira, é um piloto que aparentemente, até hoje, teve a sua vaga garantida, mas a Aston Martin, que é uma equipe que cresceu muito, que hoje tem outros investidores, além do pai do Lance Stroll, na equipe, talvez não fique na Fórmula 1 muito mais tempo, porque, de novo, não é só uma decisão, acho eu, só do pai dele, e ao mesmo tempo eu também acho que o Stroll talvez não esteja muito feliz no ambiente onde ele é visto da maneira que ele é visto no mundo da Fórmula 1. É um bom piloto, mas eu acho que quem tem que estar na Fórmula 1 não são os bons, são os excelentes. E o Stroll, com todo respeito a ele é bom, mas não é excelente, o nosso querido canadense Lance Stroll. Próximo aqui, Ocon. O Ocon é um piloto que a gente sabe que é um piloto rápido, é um piloto competente, mas por onde o nosso querido Ocon passou, ele arrumou alguns problemas, não só com as equipes, mas principalmente com os companheiros de equipe. O Ocon andou lá na Racing Point, que hoje é Aston Martin, teve problema com o Sérgio Pérez. Não estou entrando no mérito se a culpa é dele ou do Pérez, seja de quem for, mas teve problema. Aí ele foi para a Alpine. No começo da relação, ele e Fernando Alonso era o maior amor, depois teve problema. Aí teve como companheiro de equipe, que eu falei agora há pouco, Gasly, a mesma coisa. Esse já começou errado, já teve problema ali desde o início, mas no primeiro momento tiveram ali um comportamento muito profissional dos dois lados, mas, como eu falei agora há pouco, em Mônaco ele demonstrou que ele esqueceu por um momento o lado profissional e fez uma barbaridade com o Gasly lá em Mônaco, tentou passar num lugar que não tem por onde passar e bateu. E agora ele está na equipe Haas. Eu acho que é uma combinação boa, um piloto experiente como o Ocon, com um estreante, com um novato como é o Berman, mas eu acho que ainda é muito cedo para a gente falar se o Ocon vai arrumar mais uma confusão nessa equipe ou não. Torço para que ele tenha aprendido, é um piloto, na minha visão, muito bom, e se essa parte comportamental dele evoluir, realmente acho que é um piloto que tem muito o que fazer ainda na Fórmula 1. Também não acho que ele está no mesmo nível dos grandes da Fórmula 1, mas é um piloto bom e vem fazendo uma boa temporada com o carro que tem até o momento o nosso querido Esteban Ocon. Bora para o próximo da lista, nosso querido Alexander Albon. Pessoal, esse para mim é um piloto que, primeiro de tudo, que menino legal. Ele é um cara muito querido, muito doce, gosta de gatos, tem vários gatinhos, simples, humilde. E o Albon, como eu falei, está naquela lista de pilotos que tiveram desempenhos muito melhores antes e depois de andarem na Red Bull. E o Albon tem uma particularidade, o Albon saiu da Fórmula 1. Para quem não lembra, quando o Pérez entrou na Red Bull, o Albon ficou de fora da Fórmula 1, se não me engano, por 1 ou 2 anos, e voltou na Williams. E quando ele voltou, ele encontrou um ambiente de trabalho que realmente acho que proporcionou ele demonstrar todo o potencial que ele tem. De lá para cá, vem tendo desempenhos espetaculares, muitas vezes com um carro que não é tão competitivo
comparado a outros carros que ele várias vezes andou na frente. E esse ano tem um companheiro de equipe que é o Carlos Sainz, que eu acho que é muito importante para o álbum, porque a gente sabe que quando você tem um piloto como companheiro de equipe bom, rápido, competitivo, o seu nível sobe. E o Albon vem fazendo uma excelente temporada. Nesse final de semana, no Grande Prêmio de Miami, chegou na frente das duas Ferraris, chegou na 5ª colocação, anda bem na pista seca, anda bem na pista molhada, consegue lidar ali com os momentos difíceis da equipe de uma maneira muito boa. Então, realmente, vem fazendo um excelente trabalho. E se continuar assim, eu acho que outras portas de outras equipes podem se abrir para o Albon. Mas eu torço mais do que tudo para, quem sabe, a própria Williams, que vem numa evolução muito boa também, consiga entregar para o Albon um carro muito competitivo. A gente vê a Williams hoje, comparando com a Williams de 2, 3 anos atrás, que era sempre ou o pior carro ou o segundo, terceiro pior carro. Hoje não, ele está na frente da Ferrari na última corrida. O Albon chegou na frente das duas Ferraris. Então, realmente, torço muito para a Williams. E torço muito para o Albon, que mais uma vez, para mim, um excelente piloto e o que eu posso acompanhar à distância parece ser uma excelente pessoa também. Vamos para o próximo aqui na nossa lista. Olha quem está aqui. Pessoal, esse aqui eu vou precisar de um pouco mais de tempo para falar um pouco sobre Hamilton para vocês. Por quê? Primeiro de tudo, que é um 7 vezes campeão mundial. Mas os últimos anos do Hamilton, a mudança da Mercedes para a Ferrari, algumas coisas que aconteceram nesse período aí, realmente acho que vale a pena desmembrar e relembrar um pouco. Primeiro de tudo, Hamilton em 2023, ao longo daquele ano, foi anunciado que ele e o Toto Wolff precisavam tomar um cafezinho juntos para assinarem a extensão do contrato do Hamilton com a Mercedes. Mercedes essa que apoia o Hamilton desde a época que o Hamilton corria de kart. Muito bem. O cafezinho entre o Hamilton e o Toto Wolff para assinar o contrato, eu não sei se faltou água, não sei se faltou o pó do café, alguma coisa aconteceu que demorou um ano para esse contrato ser finalizado. E esse contrato foi finalizado no final do ano de 2023. Isso há 2 anos atrás. Muito bem. Foi finalizado, se não me engano, em agosto, setembro de 2023, e quando foi no começo do ano passado, o Hamilton anuncia que ele está de mudança para a Ferrari a partir de 2025, a partir desse ano. E, na minha visão, como agravante, a Mercedes aparentemente descobriu essa mudança do Hamilton da Mercedes para a Ferrari junto com o mundo. Parece que o Toto Wolff quase que viu na internet que isso iria acontecer. Então, realmente, é uma situação bastante atípica, principalmente para um piloto que teve uma história tão bonita e tão vitoriosa dentro da Mercedes. Muito bem, o Hamilton começou ano passado dentro da equipe Mercedes ainda, já sabendo que esse ano já não faria mais parte da Mercedes, que estaria de mudança para a Ferrari, e foi isso que obviamente aconteceu. Só que nesse meio tempo também aconteceram outras coisas diferentes e, na minha visão, muito, muito complicadas nesse período. Vamos lá, ano passado o Hamilton, que teve um desempenho muito abaixo do Russell na temporada de 2024, coisa essa que não aconteceu na de 23 e na de 22. Na de 22 o Russell chegou à frente do Hamilton no seu ano de estreia na Mercedes, pouco à frente. Na de 2023 o Hamilton bem à frente do Russell e ano passado o Hamilton bem abaixo em termos de resultado em relação ao George Russell. E o que me chamou muita atenção foi o seguinte. Primeiro, o Hamilton, como vocês devem lembrar, várias vezes insinuou que a Mercedes estava quase que sabotando ele ao longo do ano passado. E esse tipo de insinuação é uma coisa, ao meu ver, pesada. Você insinuar que alguém está te sabotando e é complicado. Ou você fala que estão e demonstra, ou você não fala. Mas o Hamilton, de tanto em quanto, insinuou que tinha uma diferença ali entre ele e o Russell em termos de carro, em termos de algumas coisas. Muito bem. Aí a coisa se torna ainda um pouco mais diferente, vamos falar assim. Às vezes, no dia seguinte desse tipo de declaração, o Hamilton muda completamente o discurso e fala assim, eu não sou mais um piloto rápido, eu não tenho mais velocidade. E quando ele falou isso a primeira vez, eu lembro que eu estava vendo a entrevista dele, a jornalista que estava falando com ele assim, até brincou com ele, né? Imagina, um cara que tem 100 e poucas vitórias e pole positions, 7 títulos mundiais, e ela achou ali que ele estava brincando ou tentou ali
levantar um pouco ele pegou e falou isso várias vezes ao longo do ano passado. Isso tudo, mais uma vez, já assinado com a Ferrari, que obviamente fez um investimento muito grande para trazer um piloto do calibre do Hamilton para a Ferrari, para Maranello. E quando isso aconteceu ao longo do ano passado, pessoal, eu nunca vi, desde que eu acompanho a Fórmula 1, uma situação dessas. Um piloto, ou talvez para muitas pessoas, o maior da história, falar que não tem mais velocidade, falar que não tem expectativa, falar que não sabe o que faz, já tendo o contrato assinado com a Ferrari ou com qualquer outra equipe. Então, realmente, muito esquisito. Chegamos em 2025. O Hamilton pegou e foi para Maranello, de mala e cuia, todas as expectativas, a torcida italiana, a torcida da Ferrari, todo mundo com as expectativas muito altas, e o Hamilton começou fazendo o quê? Dando algumas voltas com carros de anos anteriores da Ferrari. E ali o Hamilton fez a seguinte coisa, começou a elogiar muito os carros da Ferrari. Falou que o carro era muito bom, que o motor era muito bom, que os carros da Ferrari se adaptavam melhor ao estilo dele do que os carros que ele vinha andando anteriormente. E por que eu cito isso? Eu acho que foi uma comparação naquele momento que, independente do que ele achou, do que ele deixou de achar, em respeito à Mercedes, talvez ele pudesse economizar um pouco esse tipo de declaração. Mas, de qualquer maneira, começou assim, todo mundo se amando, ele feliz da vida e tudo mais. Aí fomos para onde? Para o primeiro grande prêmio da Austrália. E ali a gente começou a ver um Hamilton num perfil muito parecido com 2024 ainda na Mercedes. Ou seja, não andou muito bem. E ele começou a trazer algumas explicações ou justificativas para o desempenho dele no começo desse ano, lá na Austrália ainda. Primeiro, dizendo que ainda não estava acostumado com as funções do volante, com os botões, com os ajustes, onde que mexe aqui, freio, diferencial, motor e tudo mais. E por que isso me chamou muito a atenção? Pessoal, quando você vai pilotar um carro de Fórmula 1, o volante, boa parte, um percentual muito grande das funções do volante são personalizadas para o piloto. Então a preferência, a gente sabe que, por exemplo, o Hamilton gosta da embreagem aqui na mão esquerda, na parte de cima do volante. A gente vê que a Ferrari colocou isso para ele ali. E as outras funções que de repente não dá para mudar, é o piloto pegar o volante e ficar às vezes no sofá da casa dele, decorando as funções, que não precisa estar no carro, não precisa estar em lugar nenhum. Pode fazer no sofá da casa, pode fazer na poltrona de um avião, onde ele estiver. E quando o Hamilton começa a explicar ou justificar que ainda não tem as coisas decoradas, mas como não? E se a gente pegar uma outra situação? Pessoal, tem pilotos, como eu falei agora há pouco aqui, o Berman. O Berman sentou na Ferrari no terceiro treino livre e foi correr. E passado um tempo ele foi correr no carro da Haas. Eu lembro que o Nick De Vries, em 2022, ele treinou num carro da Aston Martin lá em Monza, que foi a primeira corrida da história da carreira do Nick De Vries, e classificou com a Williams naquele final de semana e chegou na zona de pontuação. Então o que eu quero dizer é o seguinte, como que você não decora as funções de um volante, sendo que você sabe que você vai lá nessa equipe já faz mais de um ano? E a Ferrari, eu sei que tem toda aquela questão de ser piloto da Mercedes, não pode, não sei o que, mas pegar um volante e decorar as funções, ou a Ferrari, olha, essa aqui é a foto do volante, aqui você faz isso, aqui você faz aquilo, então realmente isso me chamou muita atenção. Aí outra coisa que aconteceu esse ano, que foi muito parecido com o ano passado. Primeiro, logo nas primeiras corridas, o Hamilton fala que tem uma diferença entre o carro dele e o do Leclerc. Ele não especifica que tipo de diferença, se é de setup, se é de carro, ou seja, as mesmas insinuações ou colocações que ele fez em relação à Mercedes ano passado, fazendo esse ano. Aí, quando questionado sobre a falta de desempenho ou um resultado ruim num sábado, na classificação, ele fala a mesma coisa. Eu não estou rápido. E aí, o repórter fala assim, tá, mas e aí? E o futuro? Quais são as expectativas? Ele responde, não criem expectativas. E para mim, pessoal, por que eu estou dizendo isso? Poxa, o Hamilton é um dos maiores da história. Para mim, esse tipo de situação que o Hamilton vem se deparando está muito mais aqui do que qualquer outro lugar. E eu trouxe aqui para vocês hoje o porquê que eu acho isso. E eu digo acho que, poxa, quem sou eu para afirmar o que acontece na vida ou na cabeça do Hamilton? Mas eu trouxe algumas coisas aqui para vocês verem sobre o que eu estou falando. Isso aqui, por exemplo, pessoal, é a classificação, algumas imagens que eu trouxe para vocês, da classificação do Grande Prêmio de Jeddah, agora 2 etapas atrás. Comparando o Hamilton e o Leclerc
no Q3, na parte final da classificação. A gente vê que tem uma diferença ali de mais ou menos meio segundo, pouco mais de meio segundo entre esses dois pilotos. Então, logo de cara, que ponto do circuito é isso? Isso é a entrada da reta de largada ou de chegada, ou seja, o começo da volta. A gente vê que os dois carros no mesmo ponto do circuito, a gente tem aquela referência daquele muro azul ali. Olha a diferença de velocidade do carro do Hamilton para o Leclerc. O Leclerc abre a volta a 189 km por hora e o Hamilton a 176, ou seja, 13 km de diferença, isso para abrir a volta. O que reflete isso e por que isso aconteceu? Quando você vai abrir uma volta, a última curva que dá acesso à reta em alguns circuitos, como é o caso de Jeddah, você faz ela de uma maneira completamente diferente para você entrar mais embalado na reta. E quando você entra mais embalado na reta, você já abre a volta ganhando tempo. Porque a hora que você cruza pela linha de chegada e começa a marcar o tempo da volta, dali até a freada da primeira curva, quando você entra lá 13 km mais rápido, você naquele trecho de reta, você ganha mais ou menos um décimo. Então, olha só, primeiro, a abertura, a diferença de velocidades na abertura da volta entre Hamilton e Leclerc. Aí eu trouxe outras imagens aqui para vocês de coisas que não são nada técnicas e vocês vão ver algumas coisas aqui. O que é normal em qualquer circuito, autódromo ou circuito de rua? Você usar toda a dimensão da pista. A gente fala muitas vezes, né, que no circuito de rua você tem que tirar tinta do muro ou do guardrail. E isso quer dizer o quê? Você tem que usar a pista inteira, e é muito comum, inclusive nas pistas de rua, como vocês podem ver nessa imagem anterior aqui dos dois pilotos, os dois quase encostados na parede, ou seja, usando toda a dimensão da pista. Olha essa próxima imagem aqui. Olha a posição do carro do Leclerc e a do Hamilton. O Leclerc muito próximo da faixa branca e o Hamilton ali é mais ou menos 1 metro dessa mesma faixa branca ou do muro que está ali do lado direito dos dois carros. Então ali é mais uma demonstração do que parece que o Hamilton não está nem focado no que ele está fazendo. Porque você não usar a dimensão inteira de uma pista, isso você já aprende no kart. E numa Fórmula 1 você tem que estar com isso ainda muito mais, obviamente, pronto para esse tipo de coisa. Então, para mim, isso é um piloto, não é que ele não tem talento. Poxa, como é que um Hamilton não tem talento? Isso é um piloto, para mim, que não está com a cabeça boa e focado no que está fazendo. Essa próxima imagem aqui é ainda mais impressionante para mim. Esse é um ponto do circuito, pessoal, que é uma sequência de curvas ali no Grande Prêmio de Jeddah, que são curvas de pé embaixo, com aceleração plena, fáceis. Não tem nenhum segredo para esses pilotos fazerem essas curvas. Olha onde está o carro do Leclerc, metade para dentro da zebra. Olha onde está o carro do Hamilton. O que isso significa? Uma das coisas nesse tipo de situação que você tem curvas ali de pé embaixo da maneira fácil, sempre que você puder encurtar o caminho, percorrer uma distância menor, é um benefício. Você ganha ali alguns centésimos de segundo. Então o que o Leclerc faz, como todos os pilotos fazem? Vai cortando ali meio carro para dentro da zebra, não extrapolando os limites de pista para você não ser penalizado. Olha o Hamilton onde é que está. Se a gente vai para a próxima imagem, a mesma coisa. Outro ponto do circuito de pé embaixo, fácil, o Leclerc, de novo, meio carro para dentro da zebra, ou seja, encurtando a distância, e o Hamilton ali, nem na zebra, está encostando. Pessoal, ali não tem habilidade, ali não tem técnica, ali é uma coisa que pegar um piloto de Fórmula 1 e um cidadão comum num lugar desse, num carro desse, vai fazer a mesma coisa. É você andar numa reta, chegar um pouco para cá, um pouco para lá. Não tem dificuldade, não tem freada, não tem nada. Não tem confiança, não tem nada. É só você encurtar o caminho. E o Hamilton não fez isso nesse ponto do circuito e a gente vê ali que, de novo, ele perde alguns centésimos num trecho que não tem nenhum desafio para o piloto. Passando aqui para essa próxima curva, mais uma vez, né? Olha a distância do carro do Leclerc do muro, a distância em relação ao muro do carro do Hamilton. E aqui, na parte final, se não me engano, essa é a última curva do circuito, mais uma vez o Leclerc ali com o lado esquerdo do seu carro, tirando tinta da parede, e o Hamilton ali com uma margem bem grande em relação ao muro. Então, realmente, pessoal, eu trouxe essas imagens para vocês porque, para mim, a combinação de declarações ao longo do ano passado, que uma hora ele insinua que o carro dele é diferente, quase que no mesmo dia ele fala que não, ele que não está andando bem, e isso vem acontecendo mais ou menos no mesmo perfil, dentro da equipe Ferrari. E essas imagens aqui da classificação do Grande Prêmio de Jeddah, onde o Hamilton não fez coisas que são muito, muito básicas e com confiança ou não no carro,
você pode fazer e ele não fez, isso realmente, para mim, é a única conclusão que eu chego, que, de novo, não sou o dono da verdade, não estou falando que é o que não é, mas a única conclusão que eu chego, que eu posso estar certo, posso estar errado, é que o Hamilton realmente, a cabeça dele não está no lugar. Porque esse tipo de situação, esse tipo de erro realmente não é compatível ao piloto que ele é. E aí tem um outro ponto que é muito importante. Um piloto, né, dentro de uma equipe, o piloto não é o que manda na equipe. Mas o piloto ele tem uma importância muito grande no ambiente de trabalho dessa equipe. E o Hamilton, por ser um dos maiores, se não o maior piloto da história da Fórmula 1, em qualquer equipe que ele esteja, a hora que ele fala, a hora que ele fala qualquer coisa, tem um impacto, principalmente se a maneira que ele falar não for a maneira correta ou uma maneira positiva, tem um impacto muito grande dentro de uma equipe. E um impacto muito grande negativamente. E por que eu digo isso? A gente lembra, né, que logo no Grande Prêmio da Austrália, na primeira corrida do Hamilton, ele já deu umas cadeiradas, vou falar assim, no seu engenheiro, que estava ali fazendo o trabalho dele, e o Hamilton dando respostas muito, na minha visão, até um pouco, da maneira um pouco grosseira, com o seu engenheiro, está ali fazendo o melhor que ele pode, fazendo o trabalho dele. E aqui eu trouxe algumas frases das últimas corridas do Hamilton. A gente pega aqui, né, o Hamilton fala que está tudo em inglês, mas vou resumir para vocês algumas frases que ele falou. Nesse final de semana, no Grande Prêmio de Miami, ele falou a seguinte coisa: vocês vão me deixar aqui o dia inteiro atrás do Leclerc? E isso não é um bom trabalho de equipe, de uma maneira bem ríspida. Quando ele perguntou isso, o seu engenheiro respondeu a seguinte coisa: eu já vou dar um retorno para você, que é o que tem que ser feito. O engenheiro do Hamilton ou o engenheiro do Leclerc não toma uma decisão em relação um ao carro do outro sem falar com ninguém. Eles têm que ter uma conversa ali, que na minha visão a Ferrari fez um trabalho muito ruim nesse sentido, ou talvez o Hamilton tenha tido um entendimento errado. Por quê? Indo por partes. Por que eu acho que talvez o Hamilton tenha tido um entendimento errado? Pessoal, por mais que eles sejam companheiros de equipe, se não tem ordem de equipe, vão lá e disputem na pista. Esse final de semana em Miami, por exemplo, o Albon e o Carlos Sainz, e olha que o Albon está lá na frente no campeonato e o Sainz não, eles se encontraram 2 vezes na pista e disputaram. Lógico, quando você vai disputar com o seu companheiro de equipe, tem que ser com mais calma, com mais cabeça, mas eles disputaram. Ou seja, se não tem nenhum combinado, resolvam na pista, obviamente sendo companheiros de equipe, da maneira mais segura possível. Quando o Hamilton chegou atrás do Leclerc naquele momento da corrida, que pediu para inverter, cara, porque você não tenta passar. Se não tem um combinado, por que você tem que pedir? E eu não digo Hamilton, qualquer piloto, mas ali já começou um drama. Aí o engenheiro do Hamilton falou assim, olha, eu vou ver aqui, já te dou um retorno em relação a isso, a questão do pedido do Hamilton de inverter naquele momento da corrida. Aí o Hamilton solta a seguinte coisa, vai tomar um chá enquanto isso. De uma maneira irônica, ou até usar um termo que o Hamilton usou, sarcástica, com o seu companheiro de equipe, com o seu engenheiro, desculpa. Depois, quando pediu para destrocar a posição, que lá pelas tantas pediram para o Leclerc tirar o pé, o Hamilton passou e não abriu do Leclerc. Hamilton passou e não abriu, ou seja, não estava tão mais rápido assim. E depois pediram para inverter as posições de novo, ou seja, para o Hamilton devolver a posição para o Leclerc e deixar o Leclerc tentar atacar o Kimi Antonelli. Quando aconteceu isso, o Hamilton fala que está aí também nessa tela para vocês. Você quer que eu deixe o Carlos Sainz passar também? De novo, da maneira irônica ou sarcástica. Então, Hamilton, pessoal, ele vem pondo para fora essas conversas de rádio, parece que uma frustração, uma raiva, eu não sei que sentimento que é, mas não parece ser um sentimento bom, que muitas vezes ele está sendo extremamente grosso com seu engenheiro. Outra maneira de colocar isso, na minha visão, não está sendo profissional nesse sentido. Porque qualquer indignação ali, você pega depois da corrida e senta e conversa. Ou tivesse conversado antes. Isso sem contar que o Hamilton, a primeira corrida desse ano, não faz menos de 2 meses. E olha o clima que já está. Quando o Hamilton foi entrevistado, né, ele falou que ele foi sarcástico naqueles momentos, que ele é um piloto, que ele quer ganhar, que não sei o quê, que todo piloto quer ganhar. Mas realmente, esse tipo de coisa, que obviamente um piloto com a experiência do Hamilton sabe que o mundo está vendo e ouvindo, e quando se trata dos grandes da categoria, e ele hoje é o maior da categoria em termos de resultados e tudo, óbvio que ele sabe que isso vai ter uma repercussão. Ele não começou nesse negócio antes de ontem. Então realmente
Não sei porque ele está fazendo isso. Minha única conclusão é estar emocionalmente num momento ruim, que já começou, na minha visão, antes de ir para a Ferrari. Ano passado, como eu falei, tivemos situações parecidas com esse ano e realmente eu acho que isso não é legal para a equipe. E eu digo isso porque, de novo, o piloto não é o chefe de uma equipe, não é ele que manda, mas a postura dele tem uma interferência muito grande no ambiente dessa equipe. Imagine, pessoal, depois desses comentários do Hamilton, o medo que esse engenheiro dele vai ter para falar qualquer coisa daqui para frente, depois de tomar essas invertidas nesse pouco período de tempo da parceria Hamilton e Ferrari. Então, realmente, acho a situação muito preocupante, vindo de um piloto que fala muitas coisas legais em relação, poxa, tantas coisas. Só que o Hamilton ele tem uma oscilação muito grande. Quando está ganhando, todo mundo é legal, aí ele parabeniza todo mundo da equipe, lá da fábrica, da pista, em todo lugar. A Ferrari, indo bem ou indo mal, está todo mundo se esforçando. E se a gente for pensar, isso que o Hamilton falou depois da corrida, que ele foi só sarcástico, como se fosse uma coisa normal e como se fosse legal ou justificasse, que na minha visão não justifica. Imagina, pessoal, se fosse o contrário. Então o engenheiro dele assim pode também falar se ele está tomando café na classificação que ele não vai bem. Aí vai ficar um atacando o outro, publicamente. É o caminho? Na minha visão, não é. Eu acho que isso está sendo muito ruim para a Ferrari e o Hamilton está tendo uma postura, ao meu ver, inadequada para essa frustração que ele está sentindo de não estar conseguindo ter um bom desempenho, seja pelo carro, ou seja por ele, ou seja o motivo que for. Então, acho que realmente ele tem que pensar e ver se isso se essa é a maneira que ele tem que conduzir as coisas lá na Ferrari. Mas vamos passar agora para o próximo piloto. Me estendi bastante porque o Hamilton acho que é um caso bem importante. Esse aqui, Kimi Antonelli, mais um estreante que esse final de semana bateu um recorde de ter sido o piloto mais jovem a conquistar uma pole position. 18 anos de idade, é um piloto que chegou na Fórmula 1 com muitas expectativas, principalmente, não só por chegar na Fórmula 1 tão jovem. É um piloto que se destacou muito desde a época do kart e é um piloto que substituiu Lewis Hamilton. Então, realmente é um piloto muito bom e vem fazendo uma excelente temporada. Não se desesperou no início dessa temporada, quando ele ficou lá um pouco aquém do George Russell, mas esse final de semana demonstrou que as expectativas colocadas nele, realmente ele merece tudo e vem correspondendo. Vamos pro próximo aqui, ó, Leclerc. Leclerc, para mim, é um piloto excelente e, ao mesmo tempo, é um piloto que já está na Ferrari desde 2019 e eu acho que o Leclerc, apesar de ser apaixonado, fã declarado da Ferrari desde criança, está chegando num ponto da carreira dele que ele vê os anos e as temporadas passando e ele sem um carro competitivo para desafiar e lutar por um título. O Leclerc esse final de semana, ou melhor, esse ano, vem fazendo declarações em relação à Ferrari de uma maneira que ele nunca fez nos últimos anos, nos momentos difíceis da Ferrari. Ele sempre tentou, que eu acho correto, preservar muito a Ferrari, quando a Ferrari, sei lá, cometia erros de estratégia, ou quando o carro não era competitivo, ou qualquer coisa assim. Só que esse ano o Leclerc vem falando palavras mais fortes em relação à Ferrari. A gente vê a frustração do Leclerc quando ele diz, olha, eu fiz o meu melhor e tomamos lá 7 décimos na classificação da McLaren ou da Red Bull. Então, realmente, eu vejo que o Leclerc vê pilotos e rivais que alguns deles ele já compete desde o kart, como é o caso do Max Verstappen, uma geração um pouco mais nova, como é o caso do Lando Norris, Piastri, Russell, tendo resultados expressivos e ele ali junto com a Ferrari patinando para ter uma temporada competitiva. E esse ano, com a chegada do Hamilton, com todo aquele alvoroço e todo, talvez, o que o Hamilton pudesse agregar à Ferrari, acho que as expectativas de todo mundo em relação à Ferrari eram muito grandes e não vem correspondendo. Então o Leclerc esse ano eu vejo ele bastante frustrado, porém, com toda essa frustração, na minha visão, dentro da pista, vem fazendo uma excelente temporada, assim como foi ano passado, que para mim foi uma das melhores temporadas do Leclerc, e esse ano vem andando muito bem também, e para mim, a hora que tiver um carro competitivo, eu acho que vai ser um piloto que vai lutar por vitórias e títulos. Nosso querido monegato Charles Leclerc. George Russell, próximo na nossa lista aqui, está acabando, pessoal. O George Russell, para mim, é um piloto que eu até postei esses dias um vídeo no Instagram. Eu acho que ele tem uma situação bem atípica, que é o seguinte.
O Russell, eu acho ele um piloto excelente. Porém, aparentemente, o mundo da Fórmula 1, ou as pessoas que acompanham a Fórmula 1 em geral, não dão tanto crédito ao Russell. Por que eu digo isso? Por que eu acho, primeiro de tudo, o Russell excelente? Primeiro, eu já achava ele excelente, muito bom na época da Williams, quando ele pilotava a Williams, que era o pior carro naquela temporada de 2019, e muitas vezes com o carro que a gente era sabidamente o pior do grid, ele fazia uma graça lá de tanto em quanto. Quando ele foi para a Mercedes, ao lado do Hamilton, aconteceram duas coisas importantes. Primeiro, ele foi pilotar do lado do 7 vezes campeão mundial e no seu primeiro ano na Mercedes, ele chegou na frente do Hamilton no campeonato. Então, imagina hoje o pessoal se eu falasse para vocês o seguinte, olha, o Leo Lawson ou Yuki Tsunoda vai chegar à frente do Max Verstappen no final dessa temporada de 2025. Se qualquer pessoa fala isso e acontecer de fato, todo mundo vai falar assim, nossa, o Tsunoda ou o Lawson, seja o piloto que for, bateu o Verstappen, esse cara é diferenciado, porque o Verstappen é muito diferenciado. E o Russell bateu o Hamilton naquele ano de 2022 e ninguém falou muita coisa em relação a isso. O Russell, inclusive, esses dias, ele deu uma declaração dizendo a seguinte coisa. Antes de eu falar dessa parte. A segunda parte importante que o Russell fez, na minha opinião, e conduziu muito bem, foi o seguinte. A Mercedes foi a equipe que teve a fase mais vitoriosa consecutivamente da história da Fórmula 1. E quando o Russell chegou na Mercedes, pro azar dele, foi bem quando essa fase acabou. Então você imagina, pessoal, a Mercedes ganhou o campeonato de 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, quase ganhou. Cheguei em 22 na vez do Russell, o carro não prestou. E muitas vezes, né, se o piloto não tem a cabeça boa, ele fala assim, poxa, bem na minha vez esse negócio não tá bom. E o Russell não, ele conduziu aquilo de uma maneira muito positiva, muito profissional. Então acho que isso é outra coisa que dá um ponto muito positivo na minha visão em relação ao Russell. E quando eu disse, né, que muitas pessoas não dão crédito para o Russell, que se a gente for pensar, dos 3 anos que ele andou com o Hamilton, 2 ele chegou à frente do Hamilton, em 22 e em 24 ele chegou no campeonato à frente do Hamilton, ano passado, bem à frente, e ninguém dá tanto crédito para ele. E esses dias, né, ele deu a seguinte declaração, que muitas pessoas discordaram, eu não discordei, eu acho que tem todo motivo para falar isso, que foi o seguinte, ele falou a seguinte coisa, se eu tivesse chegado na Mercedes 5, 6 anos antes, eu já teria hoje 2 títulos mundiais. O que o Russell... Muitas pessoas falam assim, como assim? Você quase não tem 2 vitórias na sua carreira, como é que você está falando que ia ter 2 títulos? E o que o Russell quis dizer é o seguinte, como em 3 anos, 2 eu cheguei à frente do Hamilton, se eu tivesse na Mercedes naquela fase vitoriosa que eu não estava, talvez 2 daqueles títulos teriam ficado comigo e não com o Hamilton. Isso é fato, não é fato? Não sei, não dá para saber, nunca ninguém vai saber, porque não é assim que as coisas funcionam. Mas ele tem algum motivo para falar uma coisa dessas? Tem. Se ele chegou 2 vezes em 3 anos na frente do Hamilton, por que não chegaria lá atrás? Lógico, a conta não é tão exata assim, mas de qualquer maneira, o Russell, para mim, um excelente piloto. Esse ano vem fazendo um excelente trabalho. O que ele fez no Grande Prêmio de Jeddah, com um monte de problema que ele teve naquela corrida, apagou o painel e tudo mais. Foi em Jeddah ou foi na corrida anterior? Acho que foi na China, já não lembro. Mas enfim, vem fazendo um excelente trabalho. De novo, não tem todo o crédito que deveria ter em relação ao seu trabalho, mas para mim é um excelente piloto e vem fazendo uma excelente temporada, nosso querido George Russell. Chegando aqui na parte final, Max Verstappen. Esse não precisa me estender muito, para mim, um dos melhores pilotos da história. Vem fazendo esse ano, que ele fez ano passado, que ele fez ao longo da sua carreira, ou boa parte da sua carreira, diria assim, que é fazer o melhor com o que tem, maximizar os resultados. E é o que ele vem fazendo principalmente no ano passado, quando a Red Bull deixou de ser o carro dominante que foi, e esse ano, que em nenhum momento a Red Bull dominou nada. E mesmo assim o Verstappen sempre lá na frente, conquistando vitórias, conquistou 3 pole positions, se não me engano, em 6 etapas. Então realmente um piloto muito bom. É um pai fresco agora. O filho dele e da Kelly Piquet nasceu na semana passada. Então realmente um piloto excelente e que vem maximizando os seus resultados, assim como vem fazendo nos últimos anos. Vamos para o próximo aqui, nosso querido Lando Norris. Esse, para mim, pessoal, um excelente piloto, mas tem um quesito que ele realmente ainda tem que melhorar, que é a parte mental. O Norris, muito rápido, muito competente, mas desde o ano passado a gente vê que essa parte mental dele realmente vem atrapalhando muito o Norris. Ano passado, para quem não lembra, quando ele não tinha uma
responsabilidade, quando ele não estava de fato na disputa pelo título do ano passado, andou muito bem. Naquela parte ali da metade para o final do ano, que ele tinha uma chance real de lutar pelo título, ele cometeu vários erros e não conseguiu otimizar os resultados que ele poderia ter tido ao longo daquele período. E depois que o campeonato do ano passado foi decidido, ele andou muito bem de novo, ou seja, quando a pressão deixou de existir, ele mais uma vez andou muito bem. E esse ano não vem sendo diferente disso. O Norris esse ano começou, obviamente a McLaren esse ano, a força até o momento, o carro dominante, começou bem no Grande Prêmio da Austrália e dali para frente, e eu acho que principalmente em função do Piastri ter evoluído bastante esse ano, a gente vê que o Norris continua cometendo erros desnecessários, assim como aconteceu nesse final de semana no Grande Prêmio de Miami. Esse final de semana, na corrida do domingo, né, naquela disputa logo na largada entre Norris e Verstappen, o Norris ali, que na minha opinião é de novo a parte mental, ele tomou uma decisão que realmente prejudicou muito a chance de uma vitória, que eu acho que até ali ainda era possível nesse final de semana em Miami. A hora que ele colocou entre a curva 1 e a 2, ali do lado de fora do Verstappen, que era óbvio que o Verstappen não ia deixar espaço para ele, até porque o Verstappen a gente sabe que, pessoal, muitas vezes ele joga bastante duro e as regras da Fórmula 1, ao meu ver, são completamente erradas em relação a esse novo regulamento, que o piloto não precisa mais deixar espaço para o outro e tudo mais. Ou seja, caiu aqui. É lógico que naquele ponto do circuito, a chance do Norris ir para fora da pista, como aconteceu, era praticamente de 100%. E mesmo um piloto que quisesse não espalhar ali naquele ponto do circuito, não cabem dois carros lado a lado. Mesmo que a regra fosse diferente da atual, que mais uma vez eu discordo, naquele ponto do circuito você não tem como acompanhar lado a lado naquele ponto, ou seja, você vai para fora da pista e é exatamente o que aconteceu com o Norris, que naquele momento ele foi de segundo para sexto ou sétimo na corrida. Então realmente o Norris, para mim, um excelente piloto, tem um potencial, caso essa parte da cabeça melhore, de lutar por títulos, e pode acontecer se ele está lutando por título, mas se ele continuar nessa toada de tanto em quanto cometer alguns erros, realmente a chance dele diminui bastante. Quem teve essa mesma opinião minha em relação à decisão que o Norris tomou na largada do Grande Prêmio de Miami, desculpa voltar a esse ponto de novo, foi o André Stella, que é o chefe da equipe McLaren. Ele falou assim, olha, realmente não foi a coisa mais inteligente por parte do Norris, naquele momento, tentar aquela manobra. Então, realmente, a gente vê esse tipo de erro que todo piloto comete. Todos, Verstappen, Hamilton, Norris, todos. Só que a diferença é que o Norris vem cometendo esse tipo de erros de uma maneira bem mais frequente. E isso realmente pode ser a diferença entre ele ganhar um título mundial ou ganhar uma corrida e não. Então, realmente, essa parte que, na minha visão, ele tem que melhorar. E vamos aqui agora para o líder atual do campeonato, que nesse quesito, né, primeiro, excelente piloto, por onde ele passou, venceu, e esse para mim é a situação oposta em relação a nós que eu acabei de falar. A parte mental do Piastri para mim é excepcional. O Piastri, na minha opinião, mentalmente é o melhor piloto da Fórmula 1. E vocês podem estar se perguntando, o que eu quero dizer mentalmente? Para mim, primeiro, eu não sou psicólogo, a parte mental que eu quero dizer é o seguinte, independente da situação, boa, mais ou menos, ou ruim, o Piastri está sempre muito pleno, vamos falar assim, muito frio, muito controlado. E isso é muito importante, porque sempre que qualquer ser humano está com a cabeça quente, ou está com raiva, está se sentindo frustrado, a chance de tomar as decisões erradas, principalmente no esporte desse, tão dinâmico, tão rápido, ela aumenta muito. E o contrário é a mesma coisa. Quando você está calmo, frio, tranquilo, a chance de você tomar as decisões certas também aumenta muito. Então, realmente, o Piastri, que tem esse quesito mental, para mim, não só o mais forte da Fórmula 1 atual, eu não lembro de ter visto um piloto na história da Fórmula 1, desde que eu acompanho, ter um mental tão forte. Está sempre tudo sob controle, como esse jovem australiano. E para mim, em função principalmente dessa parte mental, hoje é o líder do campeonato e o favorito pelo título de 2025. Eu não falo isso só porque nesse momento ele está na primeira colocação. Eu digo pela combinação. Primeiro, tem um bom equipamento e tem uma boa cabeça. E é um excelente piloto. Então, Piastrinho, para mim, é o mais forte nesse quesito. E, pessoal,
E essa foi a minha avaliação da lista dos pilotos da Fórmula 1 da temporada de 2025. Então, para quem está acompanhando esse vídeo, queria mais uma vez agradecer muito pela presença. Desculpa que de vez em quando a garganta secou, um pouco enferrujado o primeiro programa do ano, mas muito obrigado pela companhia e a gente vai se ver ao longo da temporada de 2025. E de vez em quando vou trazer aqui também alguns convidados de outras categorias, de outros esportes ou pessoas aqui que também não tem nada a ver com esporte nenhum para fazer aqui um bate-papo. E mais uma vez, muito obrigado. KVM, muito obrigado pela parceria e para mim é um orgulho estar de volta aqui e agradeço muito o apoio de todos vocês, Wesley, Luquinhas, Valtinho, William, o irmão mais bonito da casa, Neco, Amanda, muito obrigado por tudo e a gente se vê na próxima semana. Abraço!